No 15º ano do imperador Tibério César, sendo Pôncio Pilato governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, Filipe, seu irmão, tetrarca da Itureia, e da província de Tripolítida, e Lisânias, tetrarca da Vilena, sendo pontífices Anás e Caifás, o Senhor falou a João, filho de Zacarias, do deserto. Percorreu ele toda a zona do Jordão, pregando o batismo de arrependimento dos pecados, para a remissão dos pecados, como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías: uma voz clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas, que todos os vales subam, e que todos os montes e colinas se abaixem, que os maus caminhos se tornem direitos, e que os escarpados se aplanem, e todo homem verá a salvação de Deus. Caros irmãos, essa missa está sendo celebrada em intenção propósita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando este 4º domingo do Advento, e a Igreja já nos coloca diante da festa do Natal do Senhor, nos preparando interiormente, de modo que no dia 16 para cá, 16 de dezembro, a Igreja já nos dá a meditar os textos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, que dizem respeito à preparação imediata ao nascimento do Senhor, sobretudo no Evangelho de Lucas, nos primeiros capítulos, com aquelas preparações para o nascimento de Cristo, em que vão se cumprir as Escrituras. De modo que a Igreja se coloca ali naquela expectativa de Israel, que esperava o Messias, porém de uma maneira diferente. Israel que percebe, ou deveria de ter percebido, o cumprimento das Escrituras. Então nós vamos junto com a Igreja, seja nos textos da missa, como também do ofício, os textos do ofício, a Igreja vai nos dar, então, nós meditarmos e percorrermos aquele caminho, junto com a Igreja, da espera e da vinda do Senhor. E São João Batista, ele, o precursor do Senhor, ele, evocando aí o texto de Isaías, predispõe os corações a receber o Cristo, a receber o seu nascimento, dizendo: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, ou seja, retificai a vida, purificai o coração, porque o Senhor está às portas, está próximo. E esse clamor de São João Batista, que o fazia no meio do deserto, onde ninguém o escutava, porque este é um clamor muito além de um clamor temporal, mas ele ecoa durante toda a história da Igreja. De modo que Santo Agostinho, ao comentar essa passagem do Evangelho de Lucas, ele nos fala que a voz de João Batista, ela se dissipa, porque a voz, o som, ele se dissipa. Porém, a palavra, o verbo, o ensinamento, a verdade daquilo que sua boca proferiu, ela perdura. Por isso que o ressoar passa, mas a palavra fica, porque é palavra de Deus, imutável, perene, de modo que, como diz também as Escrituras, sua palavra vem até nós e ela não volta para Deus vazia, mas ela deve produzir frutos. E esses frutos para nós é frutos de conversão, porque as palavras, como diz o próprio texto do Evangelho, são palavras para o arrependimento diante da remissão dos pecados.
Então a igreja nos chama a nós, esse quarto domingo do Advento, a retificarmos a vida, a retificarmos a nossa intenção, as nossas intenções, a nossa consciência, purificarmos o nosso coração, para celebrarmos o Natal com o coração puro. E assim a igreja quer mais uma vez também nos lembrar de que o Natal deve ser celebrado com este sentido sobrenatural, com essa profundidade espiritual, de modo que nós não podemos nos furtar a fazer uma boa confissão para o Natal, retificando a vida. É a confissão, o sacramento da confissão, que nos confere a remissão dos pecados, que São João Batista anunciava lá no Evangelho de hoje. Então é imprescindível que nós façamos uma boa confissão para bem prepararmos o nosso Natal. E assim também nos prepararmos para uma comunhão frutuosa. Por isso, além de nos encontrarmos em estado de graça, é importante as predisposições interiores para bem comungar o Natal e assim usufruirmos dos frutos que o Natal tem para nós, porque o Natal é um tempo de muitas graças. Então não podemos deixar passar a graça, como diz São Paulo. É a hora da graça. Quantos defeitos nós temos que corrigir, sobretudo o defeito dominante, pecados que temos que abandonar, sobretudo o pecado mortal, aqueles chamados pecados de estimação, que temos uma resistência interior em abandoná-los de uma vez. É a hora da graça. É a hora de retificarmos a vida, de unir a nossa vida a Deus, nosso Senhor, de ser totalmente dele, não um pouco de Deus e um pouco do mundo, não um pouco da igreja e um pouco do modernismo. É a hora de sermos totalmente de Cristo, é a hora de sermos totalmente católicos, é a hora de retificar a vida e de aplainar os caminhos, para que assim, caríssimos irmãos, possamos celebrar o Natal de maneira a que tenha muitos frutos espirituais e santificação, que nos levem a uma vida nova de verdade. É claro que nesses tempos nós estamos aí preparando o Natal no seu sentido, as suas coisas externas, como a ceia de Natal. Escolhemos uma roupa bonita, que nos agrade para passar o Natal. Compramos comida, preparamos as comidas, compramos presentes, uma série de detalhes que temos que correr atrás. Mas devemos entender o sentido profundo do Natal, de forma a tudo isso que fazemos, fazê-lo por causa de nosso Senhor. Porque o mundo faz tudo isso por causa da vaidade, por causa da gula, por causa da embriaguez. O mundo celebra o Natal, que não é o verdadeiro Natal. É mais um feriadão, que está todo mundo viajando, indo para a praia, e fazendo lá o seu churrasco, e curtindo os dias, descanso, e perdem o mais importante, que é nosso Senhor. Então, caríssimos irmãos, todas essas coisas externas do Natal são importantes, mas são importantes enquanto são por causa de nosso Senhor. Se não for por causa dele, não tem sentido nenhum. Aí é mais uma festa, mais um feriadão. Passou, acabou, mais um ano, mais um Natal. Para nós não pode ser assim. O Natal deve ser vivido com sentido sobrenatural, um sentido interior. É o nascimento de nosso Senhor, é a festa da encarnação de nosso Senhor. Estando diante do presépio, diante do Deus vivo e verdadeiro. Portanto, é com esta profundidade, com esta consciência, com essa doutrina, que nós devemos então celebrar o Natal felizes. E essa nossa alegria de celebrar o Natal
nós podemos notar aqui que é uma alegria diferente, é diferente da euforia dos homens. A música alta, o barulho, aquelas gargalhadas. É diferente. A alegria do católico é uma alegria espiritual. É a alegria que é fruto da penitência. Visto que o tempo do advento são 4 semanas, quase 4 semanas de penitência, de mortificações, de jejuns, as vigílias da Imaculada e do Natal, as têmporas. É um tempo muito intenso de mortificação, de penitência. Tanto que agora, dia 24, nós fazemos o jejum e a abstinência de carne. E o próprio do Brasil, ele dispensa aqueles que, por acaso, fizeram o jejum e a abstinência de carne na sexta-feira das têmporas, e com a intenção de antecipar o jejum e a abstinência da vigília, ele dispensa aqueles que fizeram isso de fazer o jejum e a abstinência na vigília de Natal. Mas eu oriento os fiéis que voluntariamente, de bom grado, mesmo aqueles que fizeram o jejum e a abstinência na sexta-feira das têmporas com essa intenção, que façam, no dia 24, o jejum e a abstinência de carne, de modo a se preparar interiormente para o Natal do Senhor. E oferecer esta mortificação pelos próprios pecados, em reparação dos próprios pecados, em desagravo ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Nós vivemos tempos, caríssimos irmãos, que temos que fazer muita penitência. Temos que reparar muito, constantemente, o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Porque incessantemente são as ofensas dirigidas a Deus, Nosso Senhor, a Nossa Senhora, a Igreja, a Sagrada Hierarquia, as coisas santas, aos sacramentos. Então nós devemos fazer essa penitência, essa mortificação, conscientes de que ainda é muito pouco diante de tantas coisas que desagradam e que ofendem a Deus, nosso Senhor. Vou aproveitar esse dia 24 de dezembro, se preparar bem interiormente a vigília do Natal, esperar o Natal, com o coração contrito, com o estômago um pouco mais vazio, guardando o jejum conforme ensina a Igreja, a abstinência de carne, para que assim, chegando então após a missa do galo, quando formos fazer a ceia em família, então nós com toda a alegria, com toda a exultação espiritual natalina, então nós possamos fazer a nossa ceia e nos regozijar, porque é o Natal do Senhor. E que assim, caríssimos irmãos, o encontro da família, a ceia de Natal, seja um momento de grande santificação para nós. É claro que entre nossos parentes, às vezes até entre familiares, há pessoas que não são tão católicas, ou não são católicas. É importante a nossa postura, a nossa atitude interior, a nossa maneira comedida de fazer as refeições, a nossa maneira ponderada de beber, a nossa modéstia, é um grande apostolado e que santifica aqueles que estão perto. Mesmo que não compreendam muito, mesmo que no começo façam cara feia, mesmo que critiquem, não tem problema. Vendo a nossa atitude interior, vendo a nossa postura católica de bons cristãos, então isso é um grande apostolado, é o meio de muitas graças e que pode levar a conversões. Então nós não podemos deixar que o clima pagão que nos envolve, infelizmente, que nos circunda, nos influencie. Mas devemos nós, então, resgatando todas essas tradições natalinas que a Igreja nos deu, praticá-las e levá-las a cabo de forma que isso repercuta para a nossa santificação e também para a santificação daqueles que estão perto de nós. E assim, caríssimos irmãos, o Natal seja uma experiência de grande transformação interior, uma verdadeira transformação espiritual,
porque é um dia, mais do que um dia, um tempo do Natal, um tempo de muitas graças, e que devemos usufruir dessas graças para a nossa própria conversão, para a nossa santificação e para a santificação daqueles que estão perto de nós, santificação daqueles com os quais nós fazemos o nosso apostolado. Então pensamos na Nossa Senhora, Nossa Santíssima Mãe, com muita humildade e com muita confiança, que nos dê a graça de viver esse Natal com muitos frutos. Pensamos a ela que nos inspira aquele sentimento dela e de São José, ali do presépio, que nos dê a graça de vivermos esse Natal com a intensidade, com a devoção, com a piedade com que eles estavam ali, adorando o menino Jesus na manjedoura. Que nós também possamos viver o Natal com esta piedade da igreja, com esse sentido católico profundo, de maneira assim, caríssimos irmãos, a sermos beneficiados de todas as graças que o Natal reserva para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.